Olá, hoje nós vamos ter a nossa aula 2 sobre o curso de vocês, né, que a disciplina é de Química Inorgânica, e nós vamos tratar então do hidrogênio, falar sobre o elemento, suas propriedades nucleares, seus isótopos e íons. Falar sobre hidrogênio está dentro dos nossos objetivos, justamente no tópico que é apresentar as propriedades químicas, métodos de obtenção e aplicação dos principais elementos representativos e metais de transição. Então, nós começamos hoje, nesse tópico, a falar do hidrogênio propriamente dito. Isso está dentro do tema 1 da nossa disciplina, que é Introdução à Química Inorgânica, onde nós vamos também falar de fundamentos e fronteiras da química inorgânica. E hoje, então, nós vamos tratar desse tópico, do hidrogênio, do elemento, suas propriedades nucleares e seus íons, e também, na aula seguinte, nós vamos falar ainda de compostos de hidrogênio, mas sobre suas aplicações mais propriamente dito. O hidrogênio, em geral, nós podemos encontrá-lo na tabela periódica, junto com os metais alcalinos, que nós já falamos que são esses elementos aqui, que esses são sólidos, o metal alcalino, os metais alcalinos. No entanto, o hidrogênio é gás. E ele está aí por quê? Porque, como nós já falamos na aula passada, os metais alcalinos, eles têm um elétron somente na sua camada de valência, da mesma forma que o hidrogênio. Em algumas tabelas, nós encontramos o hidrogênio junto com os gases, né, constante aí do grupo dos halogênios, né? Então, o hidrogênio, ele é gás, né, poderia ser parecido com os halogênios, da mesma forma que os halogênios têm a falta de um elétron na sua última camada, na camada de valência, o hidrogênio também tem um elétron só e justamente na sua camada de valência. Por isso que, em alguns casos, em alguns livros, nós encontramos que o hidrogênio não é colocado nem à esquerda da tabela periódica, nem à direita, mas sim no meio da tabela periódica, o que, de certa forma, faz algum sentido, pois o carbono que está aqui tem sua camada semi-preenchida, né, formando aí o seu híbrido conhecido sp3, da mesma forma que o hidrogênio, então, tem uma camada semi-preenchida, já que ele tem só um elétron. Então, isso faz do hidrogênio um elemento com características únicas. E isso é que nós vamos explorar um pouco aqui. E um aspecto interessante que a gente deve mencionar, que o hidrogênio é muito abundante no universo. Ele ocupa aí, em massa, em torno de 75%. No entanto, na superfície da Terra, a quantidade de hidrogênio não é tão grande. Isto em função do magnetismo da Terra ser baixo e não segurar esse gás propriamente, né, o hidrogênio, ou gases mais leves, né, na sua superfície. E, de qualquer forma, ainda o hidrogênio é bastante abundante, porque ele se encontra preso nas cavidades de minerais, de argila, ou mais abundantemente na forma de água, já que nós temos os nossos mares, né, temos rios, e a água é formada por hidrogênio e oxigênio, então isso faz com que o hidrogênio seja bastante abundante. E, obviamente, o hidrogênio também é encontrado na forma de hidrocarbonetos, é encontrado aí nos combustíveis fósseis, como os gases, né, que nós usamos como combustível, é encontrado também no próprio petróleo. Né, como nós temos abundância de petróleo, isso faz com que, de fato, o hidrogênio seja abundante. Isso nós vamos falar depois, né? Isso faz até nos pensar
né, isso tem sido utilizado como uma possível fonte de combustível para que seja usado como fonte energética. Bem, falando em hidrogênio, né, nós temos 3 isótopos bastante conhecidos. Um é o prótio, né, que o hidrogênio mais comum, que está presente na água, por exemplo, e ele tem só um próton, né? Já o deutério, que é chamado hidrogênio pesado, ele tem um próton e um nêutron, enquanto o trítio, que é radioativo, ele tem um próton e 2 nêutrons. Isso novamente faz com que o hidrogênio seja bastante apreciado. Isso por quê? Porque nós podemos ter, por exemplo, a água pesada, podemos ter o trítio sendo usado na medicina como radioativo, e existe até outros isótopos do 3, ou 4, 5, 6 e 7, ou seja, o trítio é bastante conhecido, é natural, mas de 4 ao 7 eles são simplesmente sintéticos e pouco se conhece das propriedades desses isótopos, mas já foi detectado em laboratório. Nós poderíamos dizer, né, que pela característica sui generis do hidrogênio, ele produz ou forma compostos, né, onde ele pode ser um cátion com a carga positiva ou com a carga negativa, formando um ânion. Isso porque ele tem uma eletronegatividade intermediária entre os metais e os não metais. Os elementos que estão mais à direita da tabela periódica, como o lítio, que tem a sua eletronegatividade igual a 1, ou seja, pouca tendência a receber elétrons. Os demais elementos do bloco, né, dos metais alcalinos, têm aí sua eletronegatividade abaixo de 1, o mais eletronegativo, no caso, seria o lítio, né, que tem sua eletronegatividade igual a 1, e os mais à direita têm uma eletronegatividade, mais à direita da tabela periódica, tem sua eletronegatividade bastante alta. Como nós já falamos, né, o oxigênio tem sua eletronegatividade 3,5, enquanto o flúor, que é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica, tem seu valor como 4. Né? Então veja que o hidrogênio ele fica aí nesse meio termo dentro da tabela periódica. Então, por isso que o hidrogênio se combina quimicamente com quase todos os elementos da tabela periódica. Isso lhe dá uma versatilidade química bastante grande. E os compostos binários do hidrogênio pode ser desse tipo aqui, que nós estamos vendo que ele pode formar compostos do tipo de hidreto de sódio, né? Onde aqui ele simplesmente ganha um elétron do sódio, que sendo o sódio metal, ele tende a doar seu elétron, e o hidrogênio pode então pegar esse elétron do sódio. Ou pode se ligar com elementos também eletropositivos, não eletronegativos, mas eletropositivos, como o cálcio, podendo então fazer 2 ligações, o cálcio com 2 hidrogênios. Por isso que isso aqui ele forma então composto desse tipo. E lembrar, né, que com sódio ou com os metais alcalinos, ele vai formar compostos desse tipo, onde o hidrogênio tem carga -1. E a gente vê que esses hidretos, por essas razões já comentadas aqui, eles são formados com os metais do grupo 1 e 2. E é interessante a gente lembrar que esses hidretos iônicos, como por exemplo o hidreto de sódio, a gente pode ter uma falsa ideia de que eles são condutores de eletricidade. Em verdade são, quando em solução, mas no estado sólido, eles não conseguem transmitir eletricidade, portanto não são condutores de eletricidade, porque os elétrons estão presos nesses íons, né? Então ele não está disponibilizado para ser transportado. Logicamente, quando tanto o cloreto de sódio
enquanto os hidretos, quando eles estão fundidos, aí sim eles podem adquirir propriedades metálicas. Passando a seguir, né, para os hidretos covalentes ou moleculares, eles são formados com elementos eletronegativos do grupo 13 ao 17, ou seja, do boro até ao flúor, né, do grupo do boro, grupo 13, até aos halogênios, né, do grupo 17. Né? E, no caso, como o hidrogênio vai se ligar a elementos mais eletronegativos do que ele, né, principalmente a partir do carbono, né, a gente vê que ele vai ter número de oxidação mais 1. Veja bem, quando nós falamos, né, do grupo que ele vai formar, cátion, do grupo 13 ao 17, obviamente nós estamos excluindo aí o boro, que é um semimetal, não é o metal como o halogênio, portanto, ele não vai ter a formação, o hidrogênio, com o boro, a mesma carga que vai ter com o alumínio. Lembro que com o boro ele tem carga -1, né, o hidrogênio, quando se liga com o boro, e quando se liga ao alumínio, ele já tem carga 1-. Né? Então, esse é um bloco, né, o bloco do boro tem aí as suas características especiais. No caso aqui, a gente deve lembrar que o hidrogênio está ligado aqui com o flúor, portanto, ele tem carga +1, o flúor mais eletronegativo tem carga -1, e no caso da amônia, a gente poderia eventualmente pensar, da forma que está escrito aqui, que a gente vê que sempre o elemento mais eletropositivo está à esquerda, aqui, portanto, é carga mais aqui, como aqui também, nós poderíamos pensar a mesma coisa da amônia. Não, por questão de tradição, se escreve assim a amônia, mais NH3, mas quem é eletronegativo aqui, em verdade, é o nitrogênio, tem carga 3-. Bem, nós vamos falar mais adiante, mas a gente vê que a amônia é formada por uma reação aparente muito simples, mas não é o caso, nós vamos discutir isso em aula posterior. Bem, aqui nós temos também o que nós chamamos de hidretos metálicos ou intersticiais. Esses hidretos metálicos ou intersticiais, eles são hidretos não estequiométricos e são formados por todos os metais do grupo 3, 4 e 5 do bloco D, ou seja, dos metais de transição, e pelos elementos do bloco F, dos lantanídeos. E, no caso do grupo 6, dos elementos de transição, apenas o crômio que forma hidreto. Como se formam esses hidretos metálicos com esses metais de transição? Uma rede metálica, ela tem cavidade. É como se tivesse esferas colocado uma em cima da outra e a outra de baixo, a camada de baixo, tendo essas esferas, mas deixando vazios, né, entre elas. E isso faz com que esses hidrogênios possam, a molécula de hidrogênio possa ficar aí aprisionada, formando então esses hidretos que não têm uma ligação química acentuada, mas são formados essas espécies. Bem, aqui, voltando novamente à tabela periódica, essa propriedade do hidrogênio de se poder formar espécies como a água, né, é bem interessante a gente lembrar o seguinte. Nós sabemos que a água na nossa atmosfera ela é líquida. Por quê? Porque ela tem um alto ponto de ebulição. Já o gás sulfídrico, H2S, ele é gás, como acabei de falar, né? Então, aí a gente fica se perguntando como que a água que tem o oxigênio é líquida, tem um alto ponto de ebulição, enquanto o H2S é um gás. Lembrar também que, por suas particularidades, a água é incolor,
né, logicamente, é líquida, é inodora, ao passo que o H2S tem um cheiro muito desagradável e é gás. Isso justamente por causa da diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o enxofre. O oxigênio tem aí a eletronegatividade como 3,5, e enquanto o enxofre tem a eletronegatividade da ordem de 2,6. Então, a diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio é mais acentuada mais acentuada que entre o enxofre e o hidrogênio. Isso faz com que o hidrogênio presente na água tenha uma carga relativa mais acentuada, maior do que no H2S. Isso faz com que moléculas de água podem se aglomerar uma com as outras, isso é verdade, é o que acontece, formando então espécies com alto ponto de ebulição. Então vejam vocês que essas características de cada elemento, né, dá propriedades também diferenciadas para cada composto que ele venha a formar. E isso nós podemos ter uma ideia de explicar esses fenômenos simplesmente quando nós lemos a tabela periódica, sabendo as propriedades dos átomos, sabendo as propriedades que eles podem adquirir quando ligado a determinados outros átomos, formando então compostos específicos. Então, isso é que faz, né, a leitura da tabela periódica bastante ilustrativa, mostrando para nós que ela realmente é uma ferramenta bastante útil quando nós vamos pensar em termos de química. Então, na próxima aula, nós vamos tratar das aplicações de compostos de hidrogênio.